Bem-vindo ao canal Professor Og Brito. Fala galera, professor Og Brito com vocês, mais um aulão aí de matemática. Dessa vez a aula é sobre máximo divisor comum. Hoje eu vou estrear minha caneta nova. O meu amigo Luiz me deu essa caneta de tablet, eu estava tentando comprar, mas não consegui. Obrigado, Luiz. Luiz Sardinha, meu parceiro aí. Vai ajudar nas nossas aulas e tal, vai facilitar a nossa vida. Bom, vou logo falar que a letra não vai melhorar muito, mas é melhor escrever com caneta do que com dedo, né, galera? Vamos lá. Hoje a aula é sobre máximo divisor comum, dando continuidade, né, às nossas aulinhas aí de matemática para sexto ano. Lembrando que nós já vimos agora desde o início lá, né? Quem quiser assistir as nossas últimas aulas aí, nós já temos aulas sobre é, história da matemática, números naturais, algarismos romanos, e as últimas aulas foram números primos, decomposição em fatores primos, MMC e agora MDC. Vamos lá, galera, já estou falando muito, vamos começar a nossa aula. Eu quero aulas rápidas, então eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou dar forma prática para resolver, vou ensinar a forma prática, não vou ensinar as outras formas e tal, para a aula poder ser rápida. Então vamos lá, galera, começando a nossa aula sobre máximo divisor comum, também conhecido como MDC. Vamos lá, galera, continuando aí. Vamos lá. A Aline tem um canil com duas cadelas de raça diferente, que deram cria. A Boxer teve uma ninhada de 8 cachorrinhos e a Dálmata teve 12. Para participar de uma exposição, Aline quer colocar o maior número de filhotes em cada cercadinho, sem misturar as raças. Qual é o menor número de filhotes em cada cercadinho e quantos cercadinhos serão necessários para colocar os filhotes de Boxer e os Dálmatas, né? Então, é só fazer, galera, o MDC entre esses dois números aí, né? O 8 e o 12, para saber exatamente quantos cercadinhos e quantos números de filhotes, né? Então, o que pretendemos é dividir as ninhadas com o maior número possível de filhotes. Então, os filhotes de Boxer podem ser divididos da seguinte maneira. Divisor de 8 seriam 1, 2, 4 e 8. Esses são os números que dividem o número 8, dando de forma exata, né? Ó, se eu dividir 8 por 1 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 8 por 8 dá 1, né? Então daria formas exatas, né? E os filhotes de dálmatas podem ser divididos assim. Os divisores de 12 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. É a mesma coisa, tá, galera? Esses são os números que eu divido o número 12, que dão as formas exatas, tá? Dá para dividir 12 por 3, por exemplo? Dá, ó. Dá para dividir por 5? Daria, mas não daria um número exato, né? E assim vai. Vamos lá. Continuando. Observe que os divisores comuns são 1, 2 e 4. Entre os divisores comuns de 8 e 12, o maior divisor possível é o 4. O que é esse maior divisor possível? Ele é o nosso MDC. Então eu ia ter que colocar 4 cachorrinhos em cada cesta, né? Vamos lá, continuando aqui. Vou dar uma aumentada para ver o que essa menina está falando. Então, olha. Observando o problema, descobrimos que procuramos um número assim. Primeiro, deve ser divisor de 8. Beleza. Segundo, deve ser divisor de 12. Terceiro, deve ser o maior possível. A gente fez a conta e viu que eles têm vários divisores em comuns, né? O 1, o 2, mas o maior possível, a gente vai ver que é o 4, né, galera? Beleza, vamos continuar. Deixa eu diminuir aqui. Vamos continuar. Então, ó. Encontramos os divisores de 8. 1, 2, 4 e 8, né? Depois encontramos os divisores de 12. D de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? O maior número que faz parte dos dois conjuntos é o 24. Não é 24, tá, galera? É o 4. Portanto, esse número é chamado de máximo divisor comum entre 8 e 12. É denominado MDC entre 8 e 12,
é o número, olha, assim, o MDC entre 8 e 12, ele é o 4, né, galera? Olha só. Nada de difícil até aí, né? Tão tranquilo. Vamos continuar. A gente vai ver que tem um método prático de resolver aí, né? E vamos ver o que o garotinho está falando aqui, ó. Conclusão. Se tivermos dois ou mais números naturais não nulos, o máximo divisor comum entre eles é o maior número natural que seja divisor de todos eles, né? Mas aí, galera, se a gente ficar toda vez tendo que achar todos os divisores dos números aí, vai dar um negócio meio complicado, né? Então, olha só. Existem métodos mais práticos para determinar o maior divisor comum de dois ou mais números, tá? Então, tem vários métodos, galera. Tem um método lá que a gente resolve, que é do cercadinho lá e tal, faz um negócio mais tipo um jogo da velha, coloca os dois números, aí resolve e tal, até achar um número aqui. Só que eu não vou ensinar esse método, porque tem um método que ele é bem mais prático, galera. Eu vou logo passar para ele, tá? Então, olha. O primeiro deles é através da decomposição dos números em fatores primos, que foi da forma como a gente estava resolvendo lá. Resolveu a questão lá. Fez todas as decomposições e tal, e viu qual era o maior número que era divisor em comum, tá? Então aqui, ó, consiste em decompormos cada um dos números dados em forma de primos. O MDC será o produto dos fatores primos comuns entre eles. E aí, olha, aqui ele está ensinando como decompor os dois de forma separada, tá? Mas eu também não vou fazer assim, porque eu posso fazer os dois de forma juntas. Dá para resolver assim? Dá, mas eu acho que dá mais um pouco de trabalho. Ele até achou aqui, ó. O MDC entre 15 e 27 é o número 3, né? Eu vou passar e vou só mostrar que tem outras formas, mas eu vou, da forma como eu vou resolver, não vai ser assim. Tá aqui também ele fez mais uma resolução, ó. Queremos obter o MDC entre 36 e 90. Ele fez aqui, ó, decompôs o 36, decompôs o 90 e ele achou qual foram os maiores aí. E aí ele fez a continha lá e deu 18. Eu não vou ensinar assim, relaxa, eu vou pulando aqui, mas eu vou ensinar para vocês da forma mais prática possível. Olha. O segundo é chamado método das divisões sucessivas ou de Euclides, que é exatamente aquele do jogo da velha lá que eu falei para vocês, ó. Dividimos o menor número, então eu vou pular, tá, galera? Porque eu não vou ensinar isso daqui. Olha, eu vou só mostrar que existem outras formas, ó, como eu falei, faz no jogo da velha. Divide aqui, ó, o 27 pelo 15 e tal, o número vem aqui em cima e tal, o resto vem aqui e tal. E aí até achar aqui o número que vai ser o MDC, ó, achou-se o 3. Eu vou pular. Se alguém nos comentários, alguém mais ensina, eu quero aprender daquela outra forma e tal, eu vou e faço outro vídeo. Por enquanto eu quero pular, porque senão a aula vai ficar muito grande, ó. Olha, no caso que queremos tirar o MDC de 3 ou mais números, achamos o MDC entre dois deles e em seguida calculamos o MDC entre o resultado e o outro número que não foi usado. E assim continuamos até o último número. Então, quando passa de dois números para fazer o MDC daquela forma do jogo da velha, já dá um pouquinho mais de trabalho. Então, olha só, tá ensinando aqui, ó, entre 100, 200 e 250. E o cara vai fazendo aqui, ele acha. Mas aí eu acho que dá mais trabalho. Bora ver como é que o garotinho está falando aqui, ó. É bom saber que quando o MDC entre dois ou mais números é igual a 1, dizemos que esses números são primos entre si, tá, galera? Então isso aqui é importante, tá? Quando eles são primos entre si é quando o MDC deles, entre eles, é igual a 1. A gente vai ver que eles não têm nenhum fator comum e tal. Eu vou ensinar isso já já. Deixa eu ver que eu acho que ela já está indo muito lenta pro meu gosto. Então, dados dois ou mais números, se um deles é divisor de todos os outros, então é o MDC dos números dados. Agora sim, é aqui que eu quero ensinar como é que se resolve de forma prática, e eu acho que a mais rápida possível e tal, que vai usar os conteúdos que a gente está aprendendo até agora, tá? Sobre decomposição, sobre fatores primos e tal. É esse que eu quero ensinar. Então, assim, temos outro método de acharmos o MDC de dois números ou mais. Devemos fazer uma decomposição simultânea, tá, galera? É isso que eu quero para agilizar nossa conta dos números dados. Veja, ele vai decompor 18 e 30, e aí ele fez aqui, ó, por 2. 18 dividiu por 2 deu 9,
E 30 dividido por 2 deu 15, olha só. Quando ele dividir os dois ao mesmo tempo, reparem que o 2 aqui, ó, ele está em negrito, né? Vamos guardar essa informação. Quando eu estou ensinando os alunos, eu costumo colocar aqui um FC, porque ele é um fator comum entre esses dois aí. E aí depois continua, ó. Não dá mais por 2, agora ele vai por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 também dá 3. Reparem que o 3, ele dividiu os dois ao mesmo tempo, ele também é um fator comum. E aí eu continuo, ó. 3 dividido por 3 dá 1, o 5 abaixa, 5 dividido por 5 dá 1 e é 1. Reparem que aqui embaixo, ó, esse 3 e esse 5, eles não estão em negritos porque eles não são um fator comum. Só é fator comum quando eu divido os 2, ou os 3, ou os 4 números ao mesmo tempo, tá? E o MDC é justamente isso. É a multiplicação dos fatores comuns. Ele é essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, ó, que são justamente os fatores comuns. E quanto é 2 vezes 3 é 6. Então, justamente, o MDC entre 18 e 30 é o número 6. Até aí tranquilo, né, galera? Só dar essa lida aqui no final. Observe que, na decomposição, o número 2 dividiu o número 18 e o 30 ao mesmo tempo. E que o mesmo ocorreu com o número 3. Logo, temos que o MDC de 18 e 30 é igual ao produto desses dois divisores. MDC entre 18 e 30 é o 6, que foi o que eu expliquei, né, galera? Quando eu divido os 2, ou os 3, ou os 4 números ao mesmo tempo, que às vezes vai acontecer nas contas, esses caras são fatores comuns, e o MDC nada mais é do que a multiplicação desses caras, tá, galera? Deixa eu continuar aqui. Quando a decomposição não apresentar nenhum divisor em comum, dizemos que eles são primos entre si, e o máximo divisor comum será igual a 1, né? Então, isso aqui a gente tem que guardar essa informação. Quando é que eles são primos entre si? Quando o máximo divisor comum deles, ou o MDC, for igual a 1. Bora dar continuidade, ó. Isso aqui é uma curiosidadezinha, tá, galera, do Euclides. Eu vou ler rápido, mas é só uma curiosidade mesmo. Euclides foi um matemático de Alexandria, no Egito. É considerado o pai da geometria. Escreveu o livro Elementos de Euclides. Foi professor de matemática na Escola Real de Alexandria, no Egito. Pouco se sabe de sua vida pessoal. Sabe-se que viveu em Alexandria, provavelmente no século 3 a.C. Muito antes dele, a geometria já era assunto no Egito. Era usada para medir terrenos e projetar pirâmides. Tão famosa era a geometria egípcia que matemáticos gregos como Tales de Mileto, Pitágoras iam ao Egito para ver o que havia de novo em matemática de linhas e ângulos. Então esse aí é um dos caras safos da matemática, né? Euclides. Bora para os exercícios agora, olha. Determine o MDC entre os números pelo método que preferir. Então bora fazer pelo método que eu falei que eu ia ensinar e que eu ensinei, né? Vamos lá. Letra A, 60 e 80. Como é que a gente faz? A gente pega e faz aqui o 80 e o 60 e faz a decomposição, olha. Vamos lá. Como 60 e 80 são números pares, eu vou dividir por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 80 dividido por 2 dá 40. Continuo dividindo por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 40 dividido por 2 dá 20. Reparem uma coisa, eu esqueci aqui, ó. Esse 2 aqui dividiu os dois ao mesmo tempo. Então coloca um Fzinho só para lembrar. E esse aqui também, olha. Dividiu os dois ao mesmo tempo também é um fator comum, olha. Só para a gente não esquecer. Continuando aqui. Dá para dividir por 2 ainda, porém o 15 não divide mais por 2. Eu vou baixar aqui. 20 por 2 é 10. Continuo dividindo por 2 aqui. 10 por 2 dá 5. Abaixo 15, que não deu para dividir pelo 2. E aí agora eu vou dividir por 3, porque 15 é dividido por 3 aqui vai dar 5. E aqui abaixo 5, ó. Repare que esse 2 e esse 3 não dividiu ao mesmo tempo, né? Então ele não é um fator comum. Mas esse 5 aqui ele já vai dividir os dois ao mesmo tempo, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Quase não deu. E aqui o 5, olha, ele é um fator comum, né, para os dois, né? Então o MDC entre 60 e 80 ele vai ser a multiplicação desses carinhas aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MDC entre
60 e 80, ele nada mais é do que o número 20, ó. Difícil isso daí, galera? Não, né? Até fácil. Muito fácil pro meu gosto, né? Essas outras duas aí eu vou deixar para vocês, para ver se a gente consegue pular um pouquinho aqui, que o vídeo já tá ficando muito grande. Mas de qualquer forma não tem dificuldade aí, galera. Olha, eu vou pegar o 42, vou pegar o 54 e eu vou fazer aqui a decomposição. Não tem erro, galera, é só isso. Eu multiplico os fatores de comum, vou logo dar uma dica. Os dois números são pares, já dá para dividir por 2, mas eu não vou resolver. Essa daí é para vocês. Quem resolver, coloca nos comentários que eu vou dizer se está certo ou errado. É a mesma coisa essa última aqui, tá? Coloca eles e tal e começa a dividir por 2, por 3, por 5 e assim vai, tá? Vamos ver essa daqui. Tenho um jogo de cartas muito interessante em casa, mas perdi o manual de instruções. Sei apenas que devo distribuir 24 cartas vermelhas e 40 cartas azuis. Nenhuma delas pode sobrar. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? Então, vamos fazer o MDC entre 40 e 24. Vamos lá. 40 dividido por 2 dá 20. 24 dividido por 2 dá 12. E aqui, como dividir os dois ao mesmo tempo, isso daqui, o 2, ele é um fator comum. Continuo dividindo por 2. O 20 por 2 dá 10. O 12 por 2 dá 6. Esse 2 aqui também é um fator comum. Continuo dividindo por 2. 10 por 2 é 5. 6 por 2 é 3. O 2 também dividir os dois ao mesmo tempo também é um fator comum. E agora, qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Abaixo o 5. E o próximo número primo depois do 3 é o 5, que aqui dá 1. E aqui também dá 1. Esses caras aqui, eles não são fatores comuns. Os únicos fatores comuns são esses, 2, 2 e 2. E 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, o MDC entre 24 e 40 é o 8, né, galera? Olha aí. Nada difícil, tá? Questãozinha simples e tal. Vou pular algumas questões aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Já tá grande já. Eu queria que fosse um vídeo bem menor. Mas vou mostrar as questões. Quem quiser, galera, dá um print aí, resolve, me mostra. Bota nos comentários e tal. Que aí eu vou dizer se está certo ou errado. É a mesma coisa aqui, ó. Para começarmos uma brincadeira, vou usar 2 rolos de barbante de 350 cm e 140 cm, das cores azul e verde, respectivamente. Eles serão divididos em pedaços iguais com a maior medida possível. Qual será a maior medida possível desses pedaços? Quantos pedaços de barbante verde e azul conseguirei? Então é isso, né, galera? A mesma coisa, não vou resolver, vou só colocar aqui, tá? 350, 140, e aí vamos fazer o MM6, no final vamos ver quem são os fatores em comum e tal, e multiplicar esses caras e ver aí quem é o nosso MDC. Questões bem diretas, tá, galera? Não tem muita dificuldade, aqui é a mesma coisa, olha. Um terreno plano de forma retangular, medindo 640 metros de comprimento por 480 metros de largura, foi dividido em lotes quadrados com dimensões iguais, considerando que esses lotes tenham lados com maior comprimento possível, enquanto os lotes foi dividido o terreno. Então, é isso, galera. Fazer o MMC, o MDC, na verdade, entre 480 e 640. E vamos pro abraço. Eu vou só colocar aqui, mas eu também não vou resolver. Tá? Daria por 2 e tal, isso aí já seria um fator comum e assim iria, tá? Não vou resolver porque aí vai dar realmente muito trabalho essa. O espaço é pequeno e também o vídeo já está ficando muito longo. Continuando, mais uma aqui, ó, toda simples, olha. Num passeio ao campo, Maria e Ana colheram 24 rosas e 32 margaridas. Ao chegarem em casa, fizeram o maior número possível de ramos iguais. Quantos ramos elas conseguiram? A mesma coisa, galera. Só questões diretas e muito fáceis de MDC. Então, 24, né? 32. Faz a decomposição aqui
e aí ver quem são os fatores comuns e tal, e achamos o nosso MDC, que é a quantidade de ramos, né, que elas conseguiram fazer e tal. Muito fácil, galera, olha só. Eu pulei um pouquinho, galera, vai desculpar, olha, porque mesmo assim a aula ainda ficou grande. É um assunto um pouquinho mais longo, né? Mas não é difícil, galera. Quem conseguiu entender aí, quer fazer a decomposição, achar os fatores comuns que dividem os dois números, ou os três, ou os quatro números ao mesmo tempo, vai conseguir resolver bonitinho e tal. Mais uma vez eu queria agradecer ao meu amigo Luiz, que me cedeu a caneta para tablet, tá? Que eu não estava conseguindo comprar, não estava conseguindo achar. E ele me cedeu uma. Muito obrigado, meu amigo Luiz. E aí, galera, a aula vai ficando por aqui. Quem puder, comenta, curte, compartilha, fala com os amigos que o professor está com um canal do YouTube, tá? O professor está precisando dessa ajuda de vocês. Valeu, galera, um abraço!